Olá! Hoje falarei sobre um assunto bastante comentado nos últimos dias: a liberdade de expressão nas redes sociais. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e assinale o sininho para receber as notificações. Tem se falado muito sobre liberdade de expressão na internet, em especial nas redes sociais. Natural que a preocupação sobre o local de exercício da liberdade de expressão se concentre nas redes sociais, pois é praticamente o único espaço que a pessoa comum tem acesso para expressar suas opiniões e que tem potencial para alcançar milhares de outras pessoas em diversas localizações geográficas. Na padaria, na hora do cafezinho, você no máximo vai conseguir alcançar uma meia dúzia de pessoas. A grande mídia não dá espaço para que pessoas comuns falem o que pensam. Quando cedem algum espaço, é para aquela pessoa que está disposta a falar de acordo com a linha editorial do veículo de imprensa. As redes sociais permitiram que as pessoas pudessem expressar os seus pensamentos e encontrassem outros que pensam de forma semelhante, independente de localização. As pessoas gostam de se comunicar com outras e de trocar opiniões e experiências. Isso é natural do ser humano. Por isso, as redes sociais fizeram e fazem tanto sucesso entre as pessoas comuns. Com a grande popularização das redes sociais, um fenômeno ficou bastante evidente: a troca de informações de forma descentralizada e o poder que isso tem para fazer frente aos meios tradicionais de comunicação que, além de centralizados, costumam ter a sua maior fonte de renda no poder público, o que, naturalmente, retira a suposta isenção desses meios de comunicação. As pessoas, ao trocarem informações e fatos nas redes sociais, perceberam que muito do que veem e escutam na televisão e jornais não retrata a realidade como ela realmente é, pois a notícia é apresentada após passar pelo escrutínio de quem realmente financia as empresas de comunicação. Antes das redes sociais era impossível perceber isso porque as pessoas tinham apenas uma fonte: as empresas de telecomunicações. Mesmo havendo mais de uma empresa de telecomunicação, todas elas apresentam pautas comuns. Basta observar as notícias dadas por vários canais de televisão. A forma de apresentar os fatos é a mesma em todos eles, inclusive com a mesma redação das manchetes, em muitos casos. Um outro exemplo é a formação, no Brasil no período da pandemia, do consórcio de comunicação entre essas empresas no Brasil para uniformizar a abordagem das notícias no período da pandemia, funcionando praticamente como se fosse uma só empresa. E não apenas isso, o mencionado consórcio tomou para si a função de verificar a verdade das manifestações feitas pelas pessoas nas redes sociais e analisar se eram verdadeiras, como se fosse o guardião da verdade. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos para que essa informação possa chegar a mais pessoas. As próprias empresas das redes sociais fazem censura através dos seus algoritmos, que mudam constantemente e são secretos. O público usuário não tem a possibilidade de conhecer como os algoritmos foram programados para funcionar. Projetos de lei, a exemplo do PL 2630 de 2020, parecem que têm uma única finalidade: trazer para o controle do poder público o exercício pleno da censura realizada pelos algoritmos das redes sociais, controlando o que pode ou não constar nos algoritmos desenvolvidos pelas empresas de redes sociais. Isso é, o poder público não quer acabar com a censura imposta pelas redes sociais através dos seus algoritmos, mas quer ter a possibilidade legal de exercer o controle sobre a criação e implementação desses códigos que controlam o que pode ser dito e o alcance de temas dentro das plataformas de rede social. Para tanto, o PL 2630 de 2020 tem a seguinte retórica: o projeto de lei visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse é o rótulo do cavalo de Troia, que tem o potencial de minar um pouco da liberdade de expressão existente. Importante destacar que o PL 2630 visa regular também as mensagens trocadas nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. Espera um pouco. Mensagens privadas trocadas entre pessoas não têm proteção constitucional no Brasil? Tem sim, porém, por uma lei infraconstitucional, o Estado brasileiro tenta afastar essa proteção constitucional, o que fere o próprio texto da Constituição Federal. O PL 2630, no artigo 33, caput, informa que são consideradas de interesse público as contas das redes sociais indicadas como institucionais pelos integrantes da administração pública.
O parágrafo 6º do mesmo artigo informa que a imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, estende-se aos conteúdos publicados por agentes políticos em plataformas de redes sociais e mensageria privada. Importante que a imunidade material dos parlamentares seja estendida às redes sociais e mensageria privada, pois o parlamentar exerce o seu mandato além dos muros da Casa Legislativa. Infelizmente, o cidadão comum ficará sob o crivo total do poder público. Na prática, o cidadão comum precisará de autorização para manifestar o seu pensamento, pois, se contrário ao que se entende como verdade, será proibida e punida a sua manifestação. Deixe seu like. Este vídeo tem a pretensão de fazer você pensar um pouco sobre leis que fingem garantir a liberdade das pessoas nas redes sociais, quando na verdade pretendem assegurar o monopólio do controle da circulação de informações nas mãos do Estado, isto é, nas mãos dos governantes em exercício do poder estatal. Se realmente quisessem garantir a liberdade de expressão das pessoas nas redes sociais, bastaria uma lei que impusesse às empresas de rede social que não inserissem nos seus algoritmos comandos de restrição da circulação da informação. Bastaria isto. Além disso, quando você lerem um projeto de lei que este visa instituir ou garantir a liberdade, fique atento que o efeito do projeto é justamente o contrário, ou seja, limitar a sua liberdade de expressão, criando vários condicionantes para esse exercício. Um outro aspecto desse tipo de projeto de lei é a criação de órgãos centralizados para declarar o que será considerado como verdade, fazendo o caminho inverso da tendência atual da internet, que é a descentralização. O aumento da centralização da informação significa o aumento do controle sobre a circulação da informação e, por conseguinte, a diminuição da sua liberdade de expressão. Ademais, não é verdade que não há lei para punir os excessos eventualmente cometidos pelas pessoas nas redes sociais. Basta aplicar a legislação penal já existente aos crimes cometidos nas redes sociais, em especial os crimes contra a imagem e honra das pessoas. Para você que chegou até aqui no vídeo, qual a sua opinião sobre o projeto de lei que visa combater as fake news na internet e nas redes sociais? Você concorda comigo que esses projetos de lei visam o aumento do controle sobre a manifestação do pensamento das pessoas? Estou curiosa para saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos. Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.